E o que significa R$ 1 milhão? Na verdade, como um aluno meu disse, é possibilidades. Matematicamente, é simples chegar em 1 milhão, mas é preciso dar o primeiro passo, que é organizar a vida financeira, organizar as finanças. Para onde o dinheiro está indo? Quanto está entrando? Para que assim você consiga direcionar o dinheiro e alcançar os seus sonhos. Construir a sua reserva de emergência ou a sua reserva da paz. Conforme pesquisa feita entre Datafolha e o Itaú, foi identificado que muitas pessoas resistem a olhar ao extrato, a olhar o seu dinheiro. Mas daí fica difícil, né? Identificar as entradas e saídas financeiras. Você não concorda comigo? 46% das pessoas não olham porque acha que isso é fazer errado. 62% das pessoas acredita que vai aproveitar menos da vida se olhar as finanças, se ter a clareza dos números. Resultado: quantas pessoas estão endividadas? 80% da população. Quando minha mãe se tornou viúva, ela acabou se endividando, pois ela não tinha acesso às contas do meu pai. Aí então eu desenvolvi uma planilha onde eu venho ajudando muitas pessoas. Eu sou Tatiane, sou professora e sou especialista em planejamento financeiro comportamental e vim aqui para trazer conteúdo para você. Bom, mas como humana que também sou, eu também já esqueci de pagar algumas contas. Por isso que é importante a gente se organizar, porque a gente tem clareza para voltar e corrigir. No meu caso, mudei para outra casa. Então, naturalmente, muda plano de internet, plano de assinatura. E então, a minha conta de internet acabou vencendo e passou ali uns 2 dias. E aí que eu fui verificar e descobri que ela estava atrasada. Por isso que é importante ter essa organização, para você conseguir identificar o que está fora do seu orçamento ou o que deixou de ser pago. Uma das ferramentas da tecnologia que você pode usar é colocar suas despesas, suas contas em débito automático. E aí você vai ter tranquilidade somente fazer a conferência. Mas eu vou te mostrar e vou deixar disponibilizado aqui embaixo para você baixar um calendário para você identificar visualmente o dia em que vence as suas despesas e também para você ter a somatória das suas despesas fixas. Isso vai ajudar a você ter clareza das contas que você precisa pagar todo mês. E aí você conseguir começar a ajustar o seu orçamento. Porque muitas pessoas estão pagando juros por não pagar as contas em dia. E esses juros, por exemplo, de R$ 50 em um boleto, se a gente olhar em 10 meses, ele se transforma em R$ 500, que poderia ter sido destinado para a sua construção da reserva ou para realizar algum sonho. Mas eu vou te mostrar a planilha. Esse aqui é o calendário. Aqui está no mês de novembro, tá? Cada dia que tá aqui, você pode escrever a despesa que você precisa pagar nesse dia. Por exemplo, aqui eu coloquei água, a despesa, a conta de água, no dia 6. Mas o que vai ser bem útil para você é você também já preencher aqui na parte de baixo, com essa divisão de despesa fixa, nessa primeira coluna, e na segunda parte aqui, as despesas variáveis. Porque aí, dessa forma você vai conseguir fazer a somatória do que você tem de despesa fixa todo mês. E aí ter clareza. Por exemplo, aqui já tem algumas despesas que é só você preencher. Tem o aluguel, tem o condomínio, tem financiamento de casa, de carro, tem a parte de educação. Alguns itens estão preenchidos, como o condomínio está R$300, financiamento da casa R$1.000. A somatória aqui embaixo, por exemplo, ela está 1.512. Se você colocar algum valor aqui, por exemplo, academia, R$100, automaticamente aqui embaixo já vai alterar. E então a sua despesa fixa também vai aumentar ali para 1.600. Mas aqui você vai colocar o que está acontecendo atualmente hoje na sua família, no seu mês, na sua casa. E vindo para a segunda coluna, são 2 perguntinhas que você tem que responder para você definir se você preenche o item na despesa fixa, na primeira coluna, ou na segunda coluna.
Se você tem essa despesa todo mês, ela é fixa, então ela vai para a primeira coluna. Mas se o valor for diferente, ela vai para a segunda coluna, porque ela é uma despesa variável. E despesa variável, ela precisa estar aqui na segunda coluna. Então a gente tem, por exemplo, de despesa variável, dízimo, conta de energia, água, tem o mercado, tem faxina, tem o iFood, salão de beleza, Uber, barbearia, saúde ligado a despesa de farmácia, telefone, lazer, combustível. Essas são despesas variáveis. Normalmente você não vai ter ela todo mês o mesmo valor. E pode acontecer de você não ter que pagar ela todo mês. Então ela varia. O que você vai encontrar naturalmente em todas as famílias é mercado, combustível e lazer, que são coisas que tem em toda a família e vai alterar o valor. Então, o que você preencher, isso aqui você vai colocar o quê? Uma média. Aqui tem alguns itens já preenchidos. A somatória aqui na despesa variável está em R$8.000, em 8.933. Essa somatória entre 8.933 e 1.612, a gente encontra ela aqui em cima na somatória das despesas. Aqui, ela já é automatizada somar o montante que está lá embaixo. Aqui a somatória de despesa deu 10.545. Se o salário é de 5.000, alguma coisa está errada. Agora, a gente colocar aí o salário de R$10.000, a gente já consegue notar que a gente tem que reduzir essas despesas para caber no orçamento. Mas aqui você consegue identificar aonde você pode mexer. Por quê? Existe despesa fixa. Ela vai estar ali todo mês. E quando a despesa é fixa, o único caminho é ou negocia para reduzir o valor ou cancela. Agora, quando a despesa é variável, é aquele controle que precisa fazer mensalmente. Portanto, é importante, por exemplo, que a gente separe o dinheiro do mercado, do lazer, do transporte, pois eles são itens que vai ter essa despesa durante todo o mês. Então, aqui você consegue identificar os maiores valores para poder atacar e controlar as suas despesas mensais. Esse calendário eu vou deixar disponível para você baixar e utilizar. Você pode imprimir ou você pode fazer também essa anotação em um caderno. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço uma aula para você. Na verdade, muitas vezes é difícil a gente seguir um método passo a passo, mas a gente precisa começar, a gente precisa de uma referência. Então eu vou citar aqui, por exemplo, o 80-20, que é você deixar a sua despesa dentro de 80% dentro do seu salário e 20% você investir. Por exemplo, eu tenho um salário de R$10.000. Até R$8.000 eu vou pagar todas as despesas, tanto as fixas, aquelas que vêm as contas, água, energia, condomínio, e também vou pagar as despesas variáveis, mercado, transporte, alimentação, para que eu consiga deixar 2.000, 20% para investir. Um ponto importante, se aparecer no seu calendário, formas de pagamento. Se você colocar lá, formas de pagamento por cartão de crédito e você não ter a sua reserva de emergência, isso é um risco para você se endividar e sim, estar levando uma vida fora do que você consegue pagar com tranquilidade. É muito importante que o valor das despesas fixas elas sejam sempre mais baixa, especialmente se você não tem uma renda fixa. Para você preencher a tabela das despesas variáveis, é importante que você tenha uma média de gasto. Por exemplo, mercado, transporte e lazer, você pode levar de referência os 3 últimos meses. Por exemplo, o mercado é um item que a gente sabe naturalmente mais ou menos quanto gasta por semana. Se você vem gastando de R$200 a R$300, faz uma média. 3 vezes 4 são 12. Então, eu estou gastando R$1.200 de mercado por mês.
E você pode olhar os outros meses e aí tirar um valor e começar a controlar para ver se é isso mesmo. Mas na próxima aula eu vou te mostrar uma outra ferramenta para você fazer uma anotação e aí sim ter a certeza desses valores das despesas variáveis, que é aquelas despesas que a gente não consegue identificar de prontidão o valor que a gente vem gastando.